Olá, sejam muito, muito, muito bem-vindas ao quinto episódio do podcast. Hoje, com uma presença muito, muito, muito especial, que de seguida eu irei passar a apresentar. Então, hoje é um episódio muito, muito especial. Porquê? Porque eu trago não só a minha melhor amiga, mas também a psicóloga Adriana Rodrigues. Olá! Obrigada, em primeiro lugar, por teres aceito este convite, por teres tirado este tempinho para conversar connosco, por te abrires também a nós, por permitires que este espaço se torne mais preenchido, mais nutrido, mais cheio de expansão feminina, de presença feminina, mas de conhecimento, que é sempre o principal. E este episódio não é como os outros, porque acaba por ter uma natureza também muito empírica, não é? Sobre a psicologia, sobre as reações do nosso corpo, o que é que nós podemos fazer na prática. Portanto, acaba por ser não só uma experiência do nosso senso comum, mas mais do que isso, uma experiência que foi estudada, uma ciência que foi estudada, não é? E que é aplicada todos os dias em pacientes. Portanto, é estudada, continua a ser estudada todos os dias, não é? Portanto, é uma conversa que nasce da necessidade de dar suporte emocional a tudo aquilo que as mulheres que ambicionam ter um negócio pretendem construir. Tal como eu estou a construir, eu própria preciso desse suporte emocional, de perceber como é que eu posso enfrentar certas dificuldades e, acima de tudo, a tudo aquilo que, neste caso, as nossas mulheres e homens, porque temos uma comunidade maior de mulheres, mas também temos aqui homens a ver o podcast e a acompanhar no Instagram, a tudo aquilo que eles estão a sentir. Portanto, tenho recebido muitas mensagens no sentido de refletirem medos, medos de quererem como é que eu avanço, se devem avançar, o medo de aparecer. São pessoas que sentem claramente um chamamento e um chamado para fazer algo, mas há ali um bloqueio, não é? Algo que lhes impede de avançar. E elas ficam presas entre este medo, mas ao mesmo tempo entre esta vontade de avançar e de fazer e de aparecer. E nada, ou ninguém neste caso, mais adequado para Uhum. falar sobre isso do que a minha amiga e psicóloga Adriana Rodrigues. Até porque, e falando aqui mais à parte, tu és uma mulher que me inspira muito e tu, para mim, és o reflexo daquilo que é o show up, no more hiding. Uhum. Tu, para mim, és, eu conheço-te há anos, não é? E aqui diretamente uma mensagem de mim Muitos para ti, do anos. meu coração diretamente para o teu. Eu já te conheço há muitos anos e de uma Adriana que faz da sua fraqueza a sua maior força, e tu vais contar um bocadinho mais para a frente Hum. sobre isso. Para mim, ver isso, ver alguém que na altura não conseguia pedir se calhar um café sozinha, não é? Para hoje, que está à frente de pessoas, tantas raparigas, adolescentes, adultos, e pronta para ajudar a resolver os problemas deles, a identificar os problemas deles e Uhum. simplificar os problemas deles. Portanto, tu estás diariamente teca, 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 a falar, não é? E então tu estás constantemente a ser exposta. E é exposta às histórias deles, mas também és exposta, não és uma aposta, és, Ai, muito bom. és exposta quase como reflexo. E eu gostava muito Hum. que as pessoas te conhecessem, porque acho que mais do que a profissão, tu inspiras enquanto mulher. Então, se puderes dar-te a conhecer um bocadinho, seja muito bem-vinda. Eu tenho que mais agradecer, né, pelo convite. Isto acaba por ser, se calhar, um convite muito especial. Porquê? Porque não só tenho um gosto gigante em estar aqui, como estou a praticar aquilo que vou pregar, não é? Portanto, eu estou-me a expor ao meu medo, que é aparecer.
Portanto, isto é um desafio, né, para ficarem logo a ver como é que isto se faz. Que não há fórmulas certas, mas é tentativa e erro. Portanto, quem é que eu sou? Não é? Para além de ser uma grande amiga da Joana, e para além de ser psicóloga, que eu acho que é esse o ponto-chave, não é? Portanto, a Adriana, por trás da profissão, é um ser humano normal, como qualquer outro, que viveu com muitos medos, não é? Desde muito nova. Portanto, se pudermos andar um bocadinho para trás, que eu acho que é por aí que vamos começar, andar um bocadinho para trás no tempo, voltarmos, se calhar, aqui um bocadinho a 2012, eu acho que se calhar é uh, a altura-chave, não é? Para começarmos a abordar. Nessa altura eu era uma menina, porque eu ainda era muito nova, com muitos medos e muitos traumas, não é? Portanto, eu vim de um lugar, ehm, e que eu acredito que a maior parte desta comunidade também já tenha sofrido, ou que conheça alguém que já tenha passado por isso, portanto, estamos a falar de uma história de bullying, não é? Portanto, um bullying que durou durante muitos anos, portanto, foram 9 anos carregados de sofrimento e de muitos medos, não é? Muito pânico e muitos esconderijos encontrados. Às vezes até no meio do caso encontravam esconderijos para não aparecer. E em 2012 isso mudou. Portanto, mudou porquê? Porque eu tomei uma atitude, de aparecer. Portanto, eu tinha medo, mas acabei por aparecer. E inicialmente foi um ato de desespero. Portanto, a minha intenção, isto para dar contexto, se Estão calhar a faz arrepiar sentido. toda. Para dar um bocadinho de contexto, em 2012 eu lancei um vídeo no YouTube. Eu tinha 15 anos. Aquele vídeo foi gravado, tipo, sei lá, acordei às 10 da manhã e a primeira coisa que fiz foi eu colocar-me em frente ao computador, pijama, escrevi numas folhas aquilo que eu estava a sentir. Precisava de ser dito, precisava de ser mostrado ao mundo e apresentei o vídeo tal qual como ele está. E na altura eu pensei, olha, que se lixe, ninguém vai ver isto e não é? Porque também quem é que vai ver uma conta num milhão de contas no YouTube, não é? Portanto, que se lixe. E assim foi. Só que eu não sabia que isso ia mudar a minha vida, não é? E mudou. E portanto, de um vídeo que foi lançado nesse dia, a partir daí eu conheci milhares de pessoas, eu conheci milhares de lugares, não é? E estamos a falar de lugares que eu nunca visitei sequer, estamos a falar de lugares que nem são em Portugal. Eu falei com pessoas do Brasil, falei com pessoas da Suíça, por exemplo, um, e tudo o que eu ouvi era obrigada por teres aparecido. Nós só precisávamos que tu aparecesses. Precisávamos de sentir que não éramos só nós a passar por isto. E eu na altura senti quase como se fosse do género, uau, isto é fixe, isto sabe Mais bem. pessoas. Exato. E é do género, isto sabe bem de sentir que não estou sozinha e que eu, de alguma maneira, sem saber como, com tanto medo, consegui ajudar a alguém, não é? Do outro lado do mundo, a não ter medo. E aí sim, senti do género, ok, eu acho que já descobri mais ou menos qual é que é a minha vocação, se calhar vou ser psicóloga. Ah, E tornar-te a tua maior fraqueza na tua maior força. Exatamente. Mas lá está, isto foi só o começo, porque depois a partir daí seguiram-se tantas outras hipóteses de eu aparecer. E eu tinha muito medo ainda, não é? Portanto, eu lembro-me de ter falado com os meus pais na altura sobre isto e muito medo, não é? Do género, ai, será que posso? Será que, será que fiz a escolha certa? Porque tive uma repercussão muito grande. E a partir daí seguiram-se entrevistas para rádios, para canais televisivos, para jornais, e Uhum. eu pensava, uau, eu que tinha tanto medo e que nem gosto de falar, aliás, o próprio vídeo foi gravado com folhas para eu não ter de falar. Agora vou ter de mostrar hum, ao país inteiro, eu não digo ao mundo porque isso se calhar seria muito, muito sonhador, não é? Não sei. Mas ao país inteiro, pelo menos isso eu tenho uma certeza. E aconteceu, não é? E eu posso dizer que hoje, em 2026, eu não sou uma pessoa que não tem medo. Eu ainda tenho, isto para mim é um desafio, lá está. Mas se é um desafio muito menor do que era em 2012, sem dúvida. Não é? E eu tenho a certeza que se calhar em 2040, se eu cá estiver, se Deus quiser, Vai eh, estar. em 2040 Eu se quero calhar te já não. ver. Temos estado bengalas. Não, em 2040 ainda falta. É muito, muito cedo para Ouve, andar mas de juntar bengala, uma Joana. psicóloga e uma comunicadora.
tem tudo para dar certo. Exatamente. E, portanto, este convite para mim, lá está, mais do que também ultrapassar o medo, é falar da importância disto, do que é isto do show up no more hiding, porque isto não é só falar de comunicação, não é? Nós não estamos a falar de uma pessoa que se lembrou, olha, hoje quero ajudar mulheres a se empoderarem, não é? A verdade é que não é só isto. E Uhum, juntar isto à psicologia é muito importante, porquê? Porque tanto numa vida profissional como na nossa vida pessoal, não é? E é daí que eu venho, é desse lugar que eu venho, nós nunca estamos a falar só de encontrar a estratégia certa para aparecer, de encontrar as palavras certas para aparecer, não é? Isto começa cá dentro, antes de nós começarmos a falar sequer, não é? Isto começa da nossa parte emocional. E, portanto, eu digo isto, que enquanto psicóloga, não é? Eu vejo muitas mulheres, e eu sou uma dessas mulheres, na verdade, que não se escondem porque não têm talento, não uhum, têm competências, não têm capacidades. Elas são bastante inteligentes. E mesmo por uhum. serem bastante inteligentes, é que elas se escondem porque há uma luta interna, entre a vontade que elas têm tanto de aparecer e sabem que o outcome, não é? O resultado final vai ser maravilhoso, mas há essa luta entre essa versão das mulheres e o medo que isso traz, não é? Porque não traz só um Uhum. medo, traz um conjunto de medos. São eles o julgamento, a rejeição, o será que vou falhar? Será que as pessoas vão entender bem o que eu quis dizer? Será que eu sou suficiente para a comunidade que eu estou a criar? Uhum. Não é? Portanto, isto não é só uma questão de, olha, olá, cheguei, sou eu, bem-vindas ao meu Pois mundo, é. não é? E por isso é que eu também senti a necessidade de te trazer, porque sentia que tu conheces, tu és a pessoa que melhor conhece estes processos internos, Hum, não é? Ou seja, conheces na primeira pessoa, enquanto pessoa que passa por isso, é um ser humano, tem os seus sentimentos, as suas emoções, também tens que fazer o teu trabalho de casa hum, e as tuas integrações, mas depois o outro lado, que é ok, mas o que é que eu aprendi que posso fazer para desbloquear estes pequenos medos? E a verdade é que, se formos a ser sinceras, nenhuma de nós aqui, hum, apareceu sem ter medo, não é? uhum, Aliás, seria irrealista, até seria, se calhar, num ponto de vista psicológico, estranho, se a pessoa não tivesse medo. Porque como é que ela não tem medo? Não é? É a mesma coisa que eu dizer assim: se eu for à varanda e olhar para baixo, eu tenho medo de cair. É estranho se eu não tiver medo de cair. E aqui é exatamente a mesma coisa. E eu acho que às vezes nós perdemos muito de eu tenho medo de ser vista. uhum. Mas a verdade é, não é tanto sobre o ser vista, é mais do se me virem, o que é que vão dizer? Hum, Pode haver comentários positivos, fantástico, vou estar pronta para eles. Mas quando vier o negativo? E é sempre na negativa que nós acabamos por pensar, não é? E muitas vezes há também, e gostava que tu explorasses este tópico, não só o julgamento de, visibilidade, sim, o medo da visibilidade, o julgamento, o bloqueio de o que é que eu vou fazer se não disser a coisa certa, mas depois há um outro lado que é o hiperperfeccionismo. uhum, Eu preciso tirar mais formações para aparecer, eu preciso preparar mais a minha voz para aparecer, eu preciso há aqui todo um conceito. Se nós formos a ver, isto dava para destrinchar de várias formas, mas há aqui todo um conceito de eu preciso de ser melhor, ou seja, parece que nunca é suficiente. Eu uhum, preciso ter uma ring light, eu preciso de não gaguejar, eu preciso de aparecer no melhor ângulo. Eu lembro-me, vou contar aqui uma história muito pessoal e que não tem muito tempo, e eu já partilhei contigo, inclusive, portanto não vai ser novidade para ti, mas o primeiro episódio do podcast que eu gravei, eu olhei para ele e eu disse: "Eu estou feia, eu não gosto, eu detesto, eu não gosto disto, estou feia", eu ouvir ainda por cima em grande, na televisão, não é, que dá para ver tudo. E se a mensagem que eu tivesse dito estivesse, hã, não quer dizer coerente, porque ela não estava incoerente, mas estivesse de acordo com aquilo que eu estava tinha planeado, eu teria publicado na mesma. Essa é a verdade. Porque o primeiro vídeo eu publiquei na mesma, o primeiro podcast eu publiquei na mesma. hum, Mas eu comprometi-me de, ok, há aqui uma mensagem que não está alinhada porque eu estou a falar pela primeira vez, durante um tempo que é indeterminado, sem um guião, sem um roteiro, vem-me só uma ideia de cria o teu palco para 2026.
E, claro, quando eu fui expor a minha visão pela primeira vez, eu tinha os pensamentos muito desorganizados, porque também estava a vir de um lado da ansiedade, não é? De um lado em que eu ainda estava a tentar processar os meus sentimentos. E eu lembro-me que eu me comprometi, ok, eu não vou publicar este, porque realmente, pronto, a mensagem não está explicada da melhor forma e a minha intenção também é que chegue da forma mais correta possível ou mais clara possível. Então comprometi-me, no dia seguinte eu vou gravar. Eu gravei e desde o primeiro episódio até ao quarto, porque este é o quinto, eu tenho olhado para mim cada vez com mais amor. Porque é um trabalho que eu sou, às vezes são pequenas afirmações, não é? Eu acho que vais falar mais à frente, eu não quero estar a Hum, me estender agora, mas realmente há muitas vezes esta ideia de nós pensamos sempre que o julgamento está ali, fora, externo, as pessoas é que vão julgar e esquecemos que muitas vezes o primeiro que julga somos nós. Somos nós que pomos a primeira não à nossa frente, és hum, feia à nossa frente, somos nós que pomos a grande tabela do não vais conseguir, não vais avançar, não vais vender, não, as pessoas vão gozar contigo. Somos nós os que mais nos maltratamos. Somos hum. nós que mais somos os nossos próprios inimigos. Não é? E pronto, e acho que Eu tu podes acho. falar também um pouco sobre isso, não é? O medo ele é tão amplo, o bloqueio ele é tão amplo. Eu acho que é irónico porque vindo de dentro, não é? É uma questão emocional que vem de nós e não vem só a parte boa, obviamente, né? Vem esse todo conjunto, esse conjunto todo que tu dizes que é tão negativo, não é? A nossa primeira autocrítica vem cá de dentro. Mas o irónico é que esse medo também é a tua alavanca, não é? Portanto, isto é, temos o melhor dos dois mundos, não é? Somos os piores inimigos para nós, mas também conseguimos ser a maior salvação que precisamos. E isto lá está, mais para a frente se calhar também abordamos isto mais a pormenor, mas é curioso, não é? É curioso pensar nisto e falamos se calhar as duas, porque estamos as duas também nisto de criar um negócio, não é? Do que é isto de ser freelancer, o que é isto de ser empreendedoras e de não tentarmos não seguir fórmulas, não é? E pelo menos eu acho que nisso nós nos identificamos no que toca ao nosso trabalho. São áreas Uhum. diferentes, não é? Mas comparando com aquilo que se vê hoje em dia, nós tentamos não seguir uma fórmula de, olha, ok, tenta publicar às 9 da noite, que é quando vais ter mais visualizações, coisas do género, não é? Para Nós mim, regimos pelos mesmos valores, apesar de exato, serem áreas diferentes. Uhum. exatamente. E portanto, eu sinto que tem sido difícil para mim, isto de me mostrar, não é? E para ti também, e acho que falaremos, se calhar, um bocadinho da nossa história, nessa área, porque, pelo menos para mim, eu sinto que desde que me tornei psicóloga e desde que comecei, pronto, em carreira, lançar-me e mostrar-me enquanto essa pessoa tem sido um desafio. Já era difícil mostrar-me enquanto pessoa, não é? Portanto, enquanto ser humano. No meu grupo, na minha bolha, mais íntima, era difícil. Portanto, mostrar-me ao, ao mundo inteiro, não é? Enquanto profissional, tem sido um desafio gigante. E eu confesso que, desde que comecei a trabalhar, eu tentei lançar no mundo dos negócios, não é? No mundo inteiro, 3 vezes. E das 3 vezes falhei. Não é? Porquê? Porque eu não me identificava com a pessoa que eu estava a apresentar. Porque eu sentia que Não estava a falhaste, tentar. tu não Eu, falhaste, tu sabes que tentaste. eu acredito que falhei, tentei, sim, mas falhei. E está tudo bem, porque falhei 3 vezes e Uhum, nessas 3 vezes percebi qual é que era o erro. Entendes? uhum. E isso é que me fez agora a quarta vez, provavelmente, e isto pode ser um teaser, mas pronto, haverá uma quarta vez. eh, eh, na quarta vez, saber se calhar melhor. Spoiler alert! Mas pronto, e lá está. A grande falha das 3 vezes foi efetivamente eu não estar a apresentar a pessoa com a qual eu me identificava. Não é? Eu só pensava, ok, tenho de apresentar isto, porque é o que o mundo está a pedir agora. Não é? O mundo dos psicólogos pede isto e todos os outros fazem isto, eu tenho que fazer igual, tenho de integrar, tenho de me adaptar. A verdade é, eu não tenho de me adaptar, eu não tenho que caber num pote, não é? Que é pequeno demais. Se eu sou grande, eu só tenho que caber num pote para o meu tamanho. E então, a conclusão a que eu cheguei é, eu vou mostrar aquilo que eu sou, porque se calhar é isso que faz com que eu cresça, não é? É isso que me vai fazer andar para a frente, é mostrar o meu medo, é vulnerabilizar-me. Ahm,
tem sido um desafio, não é? Assimilar isto, mas acredito que para ti também, acho que a essência deste projeto é isso mesmo para ti, não é, Jana? É, é engraçado, é eu conseguir, ou seja, eu assemelho muito contigo, que eu tentei em 2020. Aliás, fomos aos primórdios. Eu criei um canal do YouTube que se Uhum. chamava Aos 17, e fiz os meus vídeos. Na altura, depois acabei por não dar continuidade. Mas pronto, mais crescida, vá, e realmente já no mundo do marketing, comunicação, sim, virada para esse estilo, na altura até era muito virado para a marca pessoal, para o branding. Eu lancei o meu projeto em 2023 e, epá, eu não me sentia eu, e aí eu tenho que dizer que foi exatamente o mesmo pensamento. E eu sou alguém que vem de marketing, então eu vinha quase com o meu género, o meu rol, não é, de coisas que eu tenho que Uhum. fazer, então tem que ser bonito, visualmente, tenho que cumprir um universo de marca, tem que ter símbolos que as pessoas associem a mim, tem que ser carrossel, pulso estático, depois tem que cumprir um funil, alcance, porque tem níveis diferentes de consciência. Portanto, eu vinha com esta bagagem toda. E eu, quando estava a pôr em prática, eu lembro-me de dizer muito ao João, que é o meu namorado, não é? Para quem eu acha disso. Mas Para dizia quem muito não ao sabe, João, é João, não, ok? para quem não sabe, de dizer: "Isto não sou eu, não sou eu, Hum. detesto fazer isto, detesto estar a fazer os posts, detesto estar a ter que pensar no que é que eu vou escrever, detesto a função". Eu lembro-me, epá, e isto é ridículo, porque uma pessoa que acaba de lançar, nós já estamos na intimidade, não é? Mas uma pessoa que acaba de lançar um episódio, Entramos em que intimidade e acaba de depois a lan Joana começa faz a parte do descambar. percurso. Vá, já são 20h, é normal. Mas uma pessoa que acaba de lançar um produto e recebe um pedido de proposta, fica como: "Uau, oh meu Deus, quero eu recebi aquela proposta, não é, e eu só disse: "Porque é que ela mandou? Porque é que esta pessoa decidiu entrar Hum. em contacto comigo? Porque é que não ficou no sítio dela? Porque se ela tivesse ficado no sítio dela, tinha ficado no meu sítio também". Uhum. E o que é que aconteceu? "Joana, agora és obrigada a sair da tua zona de conforto". Só que eu não me enquadrava naquilo que eu estava a dizer. Era como se eu tivesse, hum, não posso dizer que era uma mentira, porque não era, mas não era a Joana, não é? Hum. Na altura era tudo muito técnico, muito formato. Parecia que quando eu abri o Instagram eu via 300.000 pessoas iguais. É isso. Hum. Eram todos farinha do mesmo saco. E eu não me enquadrava naquilo, então desisti do projeto. Não lhe dei o amor que ele merecia, porque na verdade não era aquilo que eu queria. Por isso é que eu não lhe dei o amor, efetivamente, o amor que eu estou a dar agora, não é? Entretanto, tentei outras vezes também lançar o projeto, portanto, em trocas de emprego, tentei lançar o projeto, mas sempre como um plano B e nunca como um plano A. E quando o plano não é o A, nós não vamos dar 100% de nós. E virou o A quando, eu já contei isto num podcast, mas vou partilhar contigo assim brevemente. Quando, e tu sabes, tu és uma das pessoas, aliás, que fala muito isso, eu fui juntando várias peças sobre o meu papel nas pessoas, não é? A forma como eu consigo resolver os problemas, como eu consigo comunicar, Uhum. como eu consigo. É como se eu olhasse para a figura grande, a big picture, e conseguisse dizer: olha, é este o caminho, vai percorrê-lo, não é? E acho que também muito da minha vida, de ter que sido obrigada a crescer rápido e Hum. muito cedo. E, e então eu fui ouvindo daqui a colado: tu és boa a conversar, tu és boa a explicar, tu és boa a ensinar, tu serias boa num papel de psicóloga, não é? Uhum. Portanto, E assim eu neste posso percurso dizer que todo, sou porque suspeita, eu não é? duvidei. Porque a verdade é que eu duvidei qual é que é o meu papel. Eu já nem sei se gosto de Hum. marketing, eu nem sei se gosto de comunicação. E para falar sinceramente, eu hoje excluiria assim o marketing, assim, né? Foco muito mais na comunicação. E eu acho que o marketing é olhem.
é uma unpopular opinion. Eu sou Hum, marketeer, não é, por, profissão, mas eu acredito hoje, e é o que eu defendo, que 20% é estratégia, mas 80% é a nossa essência. hum, Portanto, aqueles 80% vão estar sempre lá. E hoje, quem for ao meu Instagram, o que é que vê? Vídeos. Vídeo, 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 vídeo. Lançado às 4 da tarde, lançado à 1 da tarde, lançado tem capinhas bonitas, não é? Sem sem paleta de capinhas. cores a combinar. Exatamente. Uhum. Exatamente. Sem estar com aquele coisa que é branco, preto, Exato, castanho, exato. dourado, branco, preto, castanho, dourado. Não está assim. Claro que é muito giro e tenho que reconhecer isso, mas está a Joana, com aquilo que ela tem, que neste momento sou eu a cuidar de tudo, de todas as plataformas, não é? Hum, E acima de tudo, a mensagem é que importa, é a minha essência que as pessoas vão ver. A capa vai ser um chamatório, óbvio, é os 20%, lá está. Mas o resto são os 80%. E hum, então, desta vez eu pensei assim, eu lembro-me de estar a falar com o João e dele me dizer se a Joana estivesse aqui, porque ela estava a falar como se eu estivesse numa posição dele, ele disse, ela resolveria isto com 300 mil argumentos. E eu lembro-me de olhar para ele e dizer: "É isto! Como é que eu nunca pensei?" Eu tenho há anos pessoas a dizer-me: "Tu és boa a comunicar, tu és boa a ajudar, tu és boa a defender o teu ponto, tu, hum, consegue mesmo estando mal", e tu sabes, Adriana, e tu sabes, mesmo estando mal, tu como é que tu consegues falar sobre isso? Portanto, eu uhum. passei por um período, e vou abrir aqui uma parte de mim, eu passei por um período de muita, muita ansiedade, com um princípio de depressão e, mais recentemente, Adriana, não te contei, É. com um burnout funcional. Hum. Faz sentido? Explicava, assim. Hum. Mas sim, faz todo o sentido, obviamente. Claro que eu depois falo contigo disto Sim, off the melhor. record. É isso. Mas, e o que é que eu, quando eu fui tendo estes diagnósticos, foi sempre numa, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? E hoje há algo no meu coração, claro que isto foi um caminho, estamos a falar de um ano e meio ou mais, mas Hum, houve algo no meu coração, que é isto que eu quero focar muito, que vem do bloqueio à consciência. Eu não paralisei naquilo que era o diagnóstico. Eu não paralisei nos meus medos. Nem tu paralisaste. Porque se estivesses paralisada, tu dizias: não vou mais lançar ou relançar o meu projeto. uhum, E não é isso que tu estás a dizer. Portanto, nós estamos a passar uma fase do bloqueio à consciência, não é? O bloqueio há sempre, ponto, assumido, não é? Faz parte da hum, nossa natureza. O que é que acontece? Às vezes, acredito eu, o nosso alarme grita mais do que deveria, pronto, realmente ele devia acalmar um bocadinho os seus ânimos, mas o que eu sinto é que hoje eu olho e penso, a minha história, os desafios que eu passei, os bloqueios que eu tive que desconstruir, os medos que eu tive que ultrapassar e que estão aqui lado a lado. Eu só lhes digo, hum, ou neste caso é tenho controle sobre eles, não é? É mais isto. Se eu tenho medo, tenho um vídeo que tem 20 mil visualizações, mas também chego lá e digo: "Ah, mas a minha coragem é maior do que o meu medo, então tchau". hum. Não é que ele deixa de existir. Sabes que a verdade é que a tua coragem, não é, engloba o teu medo. Ser Uhum. corajoso não é deixar de ter medo, é ter medo e ir lá na mesma. Não Sim, é? Esta é exatamente. que é a essência. Quando eu digo maior, é maior no ponto de fazer provocar a ação. Ou Uhum, seja, não na dimensão, porque todos eles têm que ser importantes na medida certa, mas quando eu falo que a coragem é maior do que o medo, é no sentido de é o que te leva à ação. Se tu uhum, te focares mais naquele prisma e não no medo, tu consegues que por momentos aquilo se torne maior o suficiente para tu tomares um uhum, controle sobre aquilo. É nesse aspecto. E a verdade é que, ao fazer isso, é que eu consegui fazer em 3 semanas 30 vídeos. Ponto. Porque não é que eu não reconhecesse o medo, eu reconheço. Há momentos em que eu penso: "Epá, e se vier um comentário mau? Se eu não tiver valor? E se eu tiver que aprender mais?"
E se aquilo que eu sei não for suficiente, eu também tenho essas questões. Uhum. Mas se eu deixar-me vencer por elas, e daí vem a consciência, não é? Vem este bloqueio do bloqueio à consciência. Se eu me deixar vencer por elas, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou parar de gravar, eu vou parar de postar, eu vou parar de aparecer Uhum. e eu vou acabar com o meu negócio. Quando nós somos seres em evolução. Então há sempre alguém, eu gosto muito de dizer isto, há sempre alguém, isto ajuda para quem estiver a empreender, há sempre alguém que sabe menos do que nós. E é a essas pessoas que nós vamos comunicar. E há sempre alguém que sabe mais do que nós. E é a essas pessoas que nós nos vamos conectar. Uhum. Para aprender com elas é sempre um upgrade. É, eu vou estar a ensinar pessoas para chegar ao mesmo nível que eu, mas eu também tenho que estar a aprender para subir de nível. E vamos escalando sempre. E é infinito, porque o conhecimento, no dia em que nós acharmos que sabemos tudo, é quando não sabemos nada. Então Uhum. aquilo que nós sabemos hoje já vai ensinar alguma coisa a alguém. Por acaso, eu gosto muito de me posicionar no prisma de eu não gosto de dizer que sou inteligente, porque isso significaria que eu já não tenho nada a aprender. Não é? Eu gosto de Uhum. dizer que eu estou a aprender todos os dias. Eu aprendo com pessoas que não sabem nada, não é? E lá está, as pessoas que sabem muito também aprendem com as pessoas que não sabem nada. Portanto, eu gosto disso porque isso me coloca visualmente como se eu estivesse a subir uma escada infinita. Estou sempre a aprender. Porque se eu me visualizar lá em cima, então para onde é que eu vou? O que é que há mais? Não há mais nada, não é? Ah. Uhum. Portanto, acho que E é mesmo assim, as pessoas que chegam lá acima, voltam a cair. elas voltam a subir, voltam, no fundo, voltam é como se criassem mais patamares. Quando uma pessoa Sim, diz sim. assim, mete na cabeça, eu vou chegar, eu vou ser a primeira milionária da minha família. Vamos supor, pronto. Chegou ao primeiro milhão. A pessoa fica por ali, há um Não. novo patamar que se alcança. Agora eu quero ir ao segundo milhão. Uhum. Não é? Nós estamos sempre a tentar ser melhores. E se Deus quiser, para o bem, não é? Porque há quem não tente ser melhor num bom aspecto. Mas há sempre patamares e nós vamos sempre criar estes patamares e nós vamos sempre começar de algum lado. E nós temos que abraçar muito este lado embrionário, porque ele é pouco respeitado, no sentido em que, e acho que tu vais perceber, o que te ajudou a publicar aquele vídeo foi o facto de tu pensares e teres o mindset: ninguém vai ver. Uhum. Porque se tu pensares, alguém vai ver, não vou publicar, óbvio, não é? E para quem não está a visualizar, a Adriana disse bem, foi um vídeo com folhas, mas do género era escrito e passava uma folha. Eu Uhum. até vou disponibilizar, ele está disponível, Adriana, Ah, online. tá no YouTube ainda. Pronto, então eu vou deixar o link aqui em baixo para quem Uhum. quiser aceder. Até posso partilhar entrevistas que tenhas dado. Então a Adriana vai passando folha a folha, como se fosse uma conversa, Uhum. em que dá tempo para a pessoa ler e vai passando. E a mentalidade foi, o medo nem se colocava, entre aspas, porque ela nunca assumiu que a visibilidade viria, portanto, ela não estava consciente da consequência, Uhum. de certa forma, não é? E nós, conforme vamos crescendo, vamos tendo cada vez mais consciência das consequências das nossas ações. É como um bebê, o bebê vai se aproximar da varanda, mas ele não sabe que, ao cair, pode acontecer alguma coisa negativa. Mas com o crescimento dele, ele vai começando-se a perceber que, calma lá, eu não me posso aproximar da varanda. Agora, eu gostava muito de falar contigo de como é que nós conseguimos perceber que é um bloqueio Uhum. e não apenas estou à espera de ser melhor. Uhum. Faz sentido? Ou seja, como é que eu não acredito que estou à espera de ser melhor, mas quero dar-te a palavra, obviamente, à espera de ser melhor, não é bem nesse aspecto. Obviamente temos um caminho por Uhum. fazer e temos que, nós não podemos ensinar psicologia se não somos psicólogos. Pronto, facto. Mas obviamente que eu acredito que a Adriana podia ter criado um canal de YouTube a falar sobre a sua experiência e como é que lidou com ela. Portanto, Uhum. é nesse aspecto. Mas como é que a pessoa do outro lado que nos está a ver consegue perceber que é efetivamente um bloqueio? Ou seja, Uhum. não é do género, estou-me a preparar, estou só aqui, isto são só um mês para eu fazer o meu plano de negócios
ter uma câmara perfeita, é só mesmo isso. Não é não são bloqueios nem são medos. Como é que a pessoa distingue uma Lá coisa da está, outra? eu acho que antes disso nós temos de entender o que é isto de esconder-te, porque esconder é isso mesmo que estás a dizer, é ir adiando, ok, olha, daqui a um mês eu preparo-me, eu tiro esta formação, eu compro aquele projetor que me vai ajudar, não é? Aquela ring light que me vai ajudar, e aí sim eu lanço o meu negócio e estás a adiar, não é? E tu não estás a fazer nada depois até lá chegar, estás só a adiar mais um dia, mais um dia, mais um dia. E às vezes é o adiar e é o esperar que fique perfeito, ok. Eu agora vou fazer isto, eu vou falar com esta pessoa que me vai ensinar aqui alguma estratégia, algum mecanismo para eu conseguir trabalhar melhor e chego à conclusão de que não há mecanismo nenhum, não é? Que me mostre se não for eu ir lá, não é? Portanto, eu é que sou o meu maior entrave sou eu. Sou eu que me estou constantemente a esconder quando na verdade eu só me quero mostrar. Só que mostrar pela metade, que é aquilo que nós estamos a falar ainda agora, de lançar um negócio, mas perceber que não nos identificamos com aquilo, não faz parte dos nossos valores, isso é mostrar pela metade. Estás a mostrar uma versão de ti, que se calhar é a versão que tu anseias alcançar, não é? Mas para chegares a esse patamar, tu tens de mostrar quem tu és mesmo, não é? Mas Uhum. às vezes, para nos mostrarmos como nós somos, envolve, não é? Mostrar os nossos medos. Os nossos medos, as Envolve nossas muitas vezes inseguranças. ajuda, não é? Não Exatamente. sei se ajuda é a palavra certa, mas às vezes pessoas que nos sirvam como espelho, de coisas que nós não estamos a conseguir ver Uhum. e que se calhar, eu por acaso, desculpa ter-te interrompido, Adriana, mas eu gosto Não muito de faz uma mal. coisa que é, tu por acaso sabes, ou tens uma ideia de qual é que é o teu a forma como tu vais reiniciar o teu projeto. Mas estava Hum. tudo bem, tu chegares ao pé de mim, e eu acho que isto funciona, porque pelo menos foi assim que eu comecei, não é? Ou que recomecei desta vez. Perguntarmos que dons é que tu vês em mim? Hum. Que talentos é que tu vês em mim? Porque às vezes eu não me vejo com os mesmos olhos que tu vês. Eu estou-me a ver com um olhar de tanto julgamento, de tanta insuficiência, de Hum. tanta incapacidade. Se eu for perguntar a alguém que é externo, ele vai olhar sem julgamento. E por acaso é curioso porque isso seria o primeiro bloqueio emocional que eu iria falar hoje. Então, Que acertaste em bom! cheio, já ganhaste Euromilhões, porque eu iria Uhul! falar disso. Já posso ir à minha conta bancária. Portanto, eu acho que um dos maiores bloqueios emocionais que nós temos, e nós, eu quando eu digo nós, eu não falo de empreendedores, eu falo de seres humanos, não é? Uhum, Sejam pessoas que se querem lançar no negócio ou pessoas que apenas querem apresentar um projeto, sei lá, o vizinho do lado, seja o que for, toda a gente tem este bloqueio, não é? Este e tantos outros que eu vou falar mais adiante, mas este é o principal. Portanto, o medo do julgamento é se calhar o mais comum, não é? E aquilo que te salta logo à vista é o que é que as pessoas vão pensar de mim, não é? E se elas acharem que eu não estou a ser boa o suficiente, e se acharem que eu me estou a armar na maior da aldeia, não é? Quando eu só quero mostrar que sou só eu, e se forem gozar comigo a seguir? Não é? E isto lá está. Eu em 2012 senti isto. Mas ao mesmo tempo eu senti, ok, se gozarem comigo, gozam, não é? Mas e se gostarem de mim? Eu coloquei-me do outro lado do muro. uhum, Então e se gostarem de mim? Então e se gostarem da minha história? O que é que vão fazer com ela? Não é? Nem tudo é negativo. E uhum. lá está. E este medo significa que, na maior parte das vezes, o problema não está nas pessoas, ou seja, o julgamento não começa nas pessoas, começa cá dentro, começa connosco. Tem a ver com o julgamento que nós já estamos habituadas a receber, não é? Isto é uma coisa aprendida precocemente e que nós vamos replicar, não é? Vamos espelhar cá para dentro. E, portanto, as mulheres, não é? E os homens também, mas aqui estamos a falar numa comunidade maioritariamente para mulheres, elas crescem nisto de se compararem a elas próprias, de às vezes fecharem a boca quando não é suposto, não é? Ahm, Comporta-te como uma menina. exato, exato. E portanto, isto, este medo de julgamento, não é? E o mais curioso é que o julgamento que mais nos bloqueia nunca vem de fora, vem cá de dentro, Uhum. não é? E portanto, Foi cultivado muitas vezes por coisas que nós ouvimos, se calhar quando na nossa infância, não é? uhum, coisas que
se calhar se à primeira vista, quando ouvimos aquilo, nós não pensamos que aquilo é ofensivo. Mas se olharmos uma segunda, uma terceira vez, já notamos ali a conotação negativa. Já, não, olha, Uhum. eu não tinha percebido, mas isto realmente afetou-me, não é? E fez com que eu agora tivesse medo de me expor. Podemos usar um exemplo muito prático. Imaginemos que, isto é uma coisa, isto é mesmo real. Eu não sei se tu sabes isto sobre mim, Joana, mas eu tenho uma panca com meias. Imagina, eu não uso, assim, Não isto é sabia dessa, ridículo. essa eu não sabia. Isto é do género. Eu, cada vez que eu me visto, eu coloco sempre aquelas meias que são pequeninas, que não se veem. Uhum. Nem na minha cabeça eu vou pensar, ok, não se pode ver meias, porque se virem as meias vão julgar as meias. Eu tenho isto desde miúda, desde pequena, Uhum. porque na escola, não é, os miúdos brincavam e gozavam com isto. Então foi ficando até agora, não é? Portanto, É uma marca. já tenho uma mão cheia de anos, não é? E tenho esta Uhum. panca com as meias, não é? Portanto, lá está. Porque é que eu acho que isto é meu, não é? Portanto, eu é que estou a manter este medo aqui, mas ele não começou Uhum. cá. Mas eu permiti que ele entrasse, não é? Portanto, eu tinha uma bolha, eu permiti que ele entrasse na minha bolha. E agora, a Exatamente. única solução é tirá-lo, não é? Lá está, é tirá-lo. É engraçado que eu ia falar, ia dar um exemplo meu. Ai, a minha voz falhou. Ia dar um exemplo meu e que tu conheces bem. Eu tinha uma mancha Uhum, aqui, portanto, era um melasma, ou seja, tenho sardas e aquilo acumulou e ficou assim uma manchinha grande. E não me incomodava, porque nunca ninguém tinha falado sobre aquilo. Eu olhava-me e estava tudo ok, não é? Sou eu, sou como sou. Até começar a haver muitos comentários de uhum, o que é que tens na cara? O que é isso que tens na cara? Estás borrada, olha, limpa-te. Aconteceu-me entrar num restaurante, sentar-me e a senhora que nos estava a servir dizer: olha, desculpe, está suja na cara. uhum. E de repente, eu em vez de olhar aquilo como um melasma, ou seja, como algo que é uma característica da minha pele, eu passei a ver como eu estou suja na cara. Mesmo que eu meta maquilhagem, continua suja. E até mesmo pessoas familiares da minha família na altura, eu gravei um vídeo, foi em 2023, quando eu estava a começar o negócio, Hum. hum, e eu lembro-me que o comentário foi: olha, tens que tapar melhor essa mancha, porque as pessoas vão se focar muito nisso. Então, de repente, aquilo que não era um problema para mim, eu Uhum. deixei que se tornasse um problema para mim. Ao ponto de eu dizer: eu não quero casar e ter fotos com esta mancha. Lá Eu está tenho aí, que a fazer semente foi alguma coisa. plantado, não é? Ele foi plantado na tua cabeça. Mas eu deixei, lá está, começou no externo, não é? Hum. Mas eu deixei que entrasse no interno. Por isso é que os medos são nossos. Ou seja, estas crenças, elas acabam por ser nossas, nós não nos podemos alienar delas. Uhum. Porque a mesma pessoa podia, eu podia ter um clone passar exatamente pela mesma situação e não lhe ele não querer saber. E o clone é feliz e casa com a manchinha. Pronto. Não é? Portanto, é esta a prova de que sim, pode começar no exterior, mas somos nós que estamos a absorver e a tomar como nossos. Hum. E isto é importante, nós assumir o nosso de eu também tenho uma cota parte De culpa. envolvida aqui. Hum. Culpa, Uhum. eu acho que não é culpa tanto a palavra certa, mas responsabilidade, não é? Sim, responsabilidade, isso mesmo. Sim, sim, Hum. sim. Mas acho que também é curioso porquê? Porque essas pessoas que fazem esse tipo de comentários, elas já têm esse medo aí. E elas estão a projetar para ti, não é? Portanto, se Uhum. tu, e isto foi uma realização que eu me apercebi, se calhar, sei lá, no último ano. Isto às vezes é duro de assimilar, mas a verdade é esta: ninguém se preocupa com as tuas inseguranças. E se tu olhares para isto à primeira vista parece, uau, então, mas como assim? Ninguém se preocupa comigo, não é? Uhum. Uhum. Preocupam-se, mas a verdade é que se tu estás tão preocupada com as tuas inseguranças, com os teus medos, ai, as minhas meias, não é? Eu tenho que esconder as minhas meias, não posso mostrá-las, Uhum. ai, a mancha. A verdade é que a outra pessoa, ela também tem inseguranças que são, assim, olha, podem ser as bíblicas tal como as nossas, não é? E nós nem imaginamos, não é? Então, se cada Uhum. pessoa está presa nas dela, esta também, eu também, não é? Então, assim, Uhum. há um fantasma, não é? Porque ninguém É um está a prestar espelho. atenção, não é? É um Então, espelho. na dúvida,
ser quem tu és. E eu acho que é isto, é na dúvida ser quem tu és, porque ninguém está a ligar nenhuma. Se tu tens meias azuis, se estás a mostrar as meias. Exatamente. Nós temos que perceber uma coisa, e tu disseste uma coisa fantástica e que eu vou ter que reforçar, porque eu acho que essa mensagem é extremamente importante ser retido. Muitas vezes nós causamos um trigger na Hum, pessoa. Nós somos um espelho daquilo que ela tem medo nela própria. exatamente. Daquilo, ou seja, por exemplo, se alguém disser, o que tu estás a fazer é um hobby. Isso diz muito mais sobre a pessoa de género, fogo, eu não conseguiria fazer, ou como é que eu iria fazer, ou como é que eu iria tornar Hum, aquilo um negócio sustentável, do que de mim. Do que de mim. Isto é espelho. Se eu aparecer aqui, digamos assim, vamos expor toda, hum, vá, de lingerie, mas assim uma lingerie usável, nestes termos, ok? Vamos supor que é uma coisa assim mais de renda, não pronto, fosse e tal, demasiado e exposta, estou não a é? mostrar os ombros, vá, é mais, mostro mais o pescoço, os ombros, vamos supor. Hum, Para alguém que se esconde, que é camisolas, olha-me esta, toda vendida, não é? Porquê? Porque está a fazer Saiu da espelho. casca, não é? É o que eles dizem, olha, ela agora está Saiu saída da da casca. casca! E depois falam sobre como elas são Aham. oferecidas, e a verdade é que, claro que tem camadas e camadas e não precisamos entrar por aí, mas a verdade é que aquilo é um espelho e a pessoa às vezes retorna. Porque quando ultrapassou esse receio, ela às Hum. vezes pensa: afinal até vou voltar a seguir, porque eu até gosto dela. Acho que isso é muito engraçado, porque eu ando a ler um livro eh, eh, em que um capítulo do livro fala sobre a inveja, como é que nós podemos usar a inveja a nosso favor. Porque estas coisinhas pequeninas são a inveja, não é? E Uhum. nós não nos apercebemos. Mas às vezes certos comentários negativos são de alguém que tem muita inveja de nós. E depois temos dois eixos, não é? Portanto, temos, por um lado, essas pessoas que comentam, do género, vão enaltecer as inseguranças, ou criar inseguranças, não é? Plantar inseguranças na mente daquela pessoa, porque sentem que não conseguem alcançar aquele patamar, não é? Reconhecem aquela pessoa é melhor que eu e eu não quero que seja. Mas depois também temos o outro eixo, que é como é que tu usas a teu favor. Olha para a pessoa como se fosse uma inspiração, cresce com ela e pensa: uau, ela conseguiu aquilo, eu também quero, então deixa-me inspirar-me Exatamente. nela, não é? Mas isso é muito difícil de fazer no ser humano. Lá está, nós comparamos, não é? O ser humano existe para se comparar, mas é uma grande bênção e um grande azar, não é? Porque a comparação social depois não nos ajuda. Mas serve para isto, para tu usares a comparação, para tu subires mais um degrau. Ok, eu quero crescer. Uhum. Eu quero chegar àquela aquela pessoa que está no topo dos meus objetivos. Como é que eu chego até lá? Não é? Deixa-me se calhar fazer um bocadinho do que ela faz. Olha, ela se calhar Exatamente. hoje apresentou-se com o cabelo apanhado. Vou tentar, não é? Ao invés de dizer, olha para ti, olha, isso fica super mal, esse cabelo apanhado. Porquê? Porque eu já estou a assumir que eu não vou conseguir lá chegar. Eu já Exatamente. reconheci que mais vale sentir rancor do que propriamente inspirar-me para fazer mais, não é? É mais fácil nós entrarmos na negatividade de: "Ai, não Uhum, me identifico com isto, não quero ver isto". Se a pessoa não se identificar, né, não quiser fazer aquele espelho naquele momento e absorver e fazer esse trabalho interno, está tudo bem, desde que acho que deve ser respeitar e não comentar. uhum, Sim, eu até posso dar um exemplo. Eu tinha acabado de iniciar aliás, eu digo, espera, eu estou a dizer como se tivesse há anos, não é? O projeto está quase a fazer anos, falta menos de 10 dias, dia 23/1 faz um mês. Um ah, mês, uau, meu bebê! Deus! É verdade. Então imaginem, eu a começar e recebo logo um comentário a dizer, e eu vou dizer com as palavras todas, eu não sei se o YouTube, mas eu vou dizer. Dá-te um pi, dá para Mais pôr um uma pi? não, mas eu vou dizer, mais uma gru de merda. Ok. E eu lembro-me que eu olhei para aquilo e eu fiquei: "Oh meu Hum, Deus, como é que há como?" Porque eu não acreditava que o mundo acreditava, mas não queria acreditar que o mundo era capaz de ser assim tão mauzinho. Eu permiti-me estar ali 5 minutos, do género: "O que é isto?", a passar-me do par, vou parar de fazer as coisas, vou hum, deixar, já não faço, não faz sentido, sou uma guru, oh meu Deus, ela está a dizer que ainda por cima não presto, né, porque eu vou associar que eu não sou de valor, e de repente assim: "Oh Joana, mas tu estás parva ou quê? Acorda mulher!".
concordo, porque isto não é sobre ti, é sobre ela. É sobre ela, é ela que não é capaz de Uhum. chegar a este ponto, de chegar à frente e falar. E mesmo assim, eu ainda vou mais um patamar acima, que é, eu recebi isto do universo, eu acredito no universo, acredito que nada acontece por acaso, e por Uhum. acreditar nisso, eu sei que eu recebi aquilo para poder servir de testemunho para alguém. Um dia tu vais E, receber uma sim. mensagem negativa, mas tu vais aprender que isto diz mais sobre ela do que sobre ti. Vais sedimentar esse comentário para tu usares isso como um degrau, não é? Porque lá está. Exatamente. Isso aconteceu-me em 2012, não é? Eu ainda era muito novinha, tinha 15 anos, 15 a 6 anos, acho eu. E tinha, ou seja, imagina, 5 mil comentários, não é? 1000 eram negativos. E eu era muito nova para assimilar aquilo, não é? Portanto, estamos a falar de coisas como, ai, tens um sorriso horrível, porque é que estás a aparecer com esse sorriso? E a pior desgraça é o sorriso. Cismavam muito no sorriso, sabes? E eu já tinha inseguranças e aquilo, por um lado, poderia me ter destruído. Poderia. Mas o que é que eu fiz? Eu pensei, ok, eu tenho, por um lado, eu tenho muita compaixão, não é, por estas pessoas, porque elas querem alcançar este lugar e ainda não conseguiram. E eu tive a sorte, aos 15 anos, de ter conseguido, não é? Porque eu tive medo, mas eu fui lá na mesma. Eu mostrei o meu sorriso sabendo que ele não era perfeito, sabendo que eu não gostava dele, mas eu precisava de mostrar a mensagem principal, que não era o meu sorriso. Nunca foi sobre o meu sorriso, nunca foi sobre eu parecer bonita, sobre eu aparecer depois do bullying e dizer olá, eu agora sou bonita e venho mostrar, não é? Porque isto é muito uma imagem que se passa nos filmes, não é? De olha, eu era patinho feio e agora sou bonito. Uhum. Não. A Eu quero jornada do mostrar, herói, não é? exato, eu Uhum. quero mostrar que eu existo, continuo com imperfeições, continuo com inseguranças, mas eu já não tenho medo de mostrar. Eu já não tenho medo de vocês. Exatamente. E então aqueles comentários vinham e eu pensava, olha, o que é que eu posso dizer para ajudar esta pessoa? E eu lembro-me de agradecer. Eu na altura agradecia muito. Eu dizia, olha, muito obrigada pelo teu comentário. Acredita, pode não ser se calhar o mais positivo de todos, mas se ajuda a criar um degrau para subir, sem dúvida, porque é com estes tiros que eu estou a levar, não é? Que eu vou, se calhar, Uhum. pensar duas vezes e para a próxima vez usar um colete à prova de balas. Portanto, é um bocadinho isto, não é? Isto prepara-nos, Hum. prepara-nos para o mundo, prepara-nos para o lado negativo, não é? E isso também me faz pensar aqui num outro bloqueio que existe, ahm, que é isto do medo de falhar em público, o medo de dizer a coisa errada. Porque lá está, tens um medo que é só o medo de falhar, não é? Eu tenho medo de falhar Uhum. longe das câmaras, longe de qualquer olhar, mas o medo de falhar em público é tipo 50 mil vezes maior, não é? Porque E se eu disser alguma asneira? E se eu cometer uma calinada? uhum. Principalmente dentro da nossa área. Sabes porquê? Porque nós pensarmos isso é pensar, ok, se eu falhar efetivamente, eu vou confirmar aquilo em que eu estava a acreditar, é que eu não era capaz, não é? Uhum. Então, Uhum. olha, já falhou, pronto, já está. Estás a ver? É por isto que não devias Eu ter já aparecido. sabia porque é que eu me meti nisto. Exato, exato, não é? Portanto, essa é a nossa crença principal, é tu não és capaz. E tu estás a tentar lutar contra essa crença e dizer, não, não, calma lá, eu sei que sou capaz, não é? Então o medo de falhar é, "Tu, mas e se aquela criança tiver mesmo razão, não é? E eu não sou capaz de tudo. Portanto, Uhum. e depois já há aqui uma grande necessidade de separar, não é? A tua capacidade da tua falha. Porque a verdade é que uma falha não dita a tua capacidade inteira, não é? Portanto, um erro não vai ditar toda a tua personalidade. Mas quando isso Olha, acontece, desculpa dizer isto, mas é muito giro o que tu estás a dizer, porque o João utiliza uma frase que é: um mau acontecimento não significa uma má vida. é E tu exato. estás literalmente a dizer isso. Assim, por outras palavras, mas tu estás literalmente a dizer a mesma coisa. E isto Uhum. às vezes custa, porque tu associas o mau acontecimento de minha vida é tão má, Sim, né? É sim, quase, sim. Começas a generalizar, não é? Do género, aí, fogo falhei agora nisto, sou olha, sou incompetente para o péssima. resto da vida, não é? Mas lá está, quando nós começamos a assumir que os erros vêm da nossa identidade, da nossa personalidade, o que nós vamos fazer é evitar fazer as coisas, não é? Portanto, olha, eu falhei nisto,
E eu posso dar o exemplo. Eu tentei destas 3 vezes criar um negócio, não é? E não tive outcomes, eu não tive resultados, eu não tive ninguém a pedir-me consultas, a pedir ajuda, não é? E eu pensei, pronto, lá está. Isto não é para mim, não é? Eu não nasci para o mundo dos influencers, eu não nasci para isto, eu não tenho paciência para isto. E então evitei, fugi daquilo e disse, olha, não, tentar outra coisa, isto não está a dar. Mas porquê? Porque eu comecei a achar, ok, se as pessoas não me procuram, é porque eu não sou boa. Eu não sou boa profissional. E eu já estava a levar isto para um nível muito maior, que era, eu não tenho seguidores é porque eu não sou boa profissional, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada, Às nada, vezes só nada. não estás a mostrar o que tu O meu tens para verdadeiro mostrar. potencial. Exatamente. Exatamente. Por isso é que, e tu falaste muito bem no início, o perfeccionismo aqui entra que, olha, que nem ginjas, não é? Porque aí tu começas a ser demasiado perfeccionista, não é? Hum. Eu tenho de dar o meu melhor, eu tenho de mostrar que não tenho falhas, não é? E nós vemos isto hoje em dia no mundo das redes, não é? Porque nós só vemos o que as influências mostram de bom, mas nós, n- isto é ridículo, não é? Como é que nós somos seres humanos e sabemos que no nosso dia a dia, fora das redes, sabemos, ok, aquela pessoa tem problemas, não é? Aquela pessoa tem problemas, Felizmente, desafios. cada vez mais abrem-se Uhum. aos desafios, mas sim, há uma cultura, e eu percebo, de proteção, porque também há o que é que vão dizer deste desafio que eu estou a passar. Exato. Lá está, medo de falhar em público, medo de mostrar, ei, olha, a minha vulnerabilidade agora vai ser usada contra mim, não é? Uhum. Eu vou ser crucificada para o resto da vida, a minha competência vai ser ameaçada por causa disto que eu mostrei. Mas isto é a tua alavanca, é isto que tu precisas mostrar mais e mais vezes. Porquê? Porque, ok, 1000 comentários negativos, mas tu tiveste 4000 positivos. Exatamente, Tu tens exatamente. que ver para lá do muro, não é? Em vez de, porque é automático, nós pensamos Uhum. sempre no negativo, olhamos para o negativo, parece que é aquilo que, né, salta logo à vista. Que exalta mais. Sim, mas a verdade é que 4000 comentários positivos é muita fruta, não é? É Para muita 1000 coisa. negativos, por amor de Deus, não é? Também esses 1000 negativos não precisavam de estar lá, não é verdade? Mas sim, e também o que é que acontece? Mas já está provado cientificamente de que para uma coisa negativa nós precisamos de 8 positivas para alterar o pensamento negativo. Isto é muito. Isso é o yin Tu e o estás yang, né? Tu precisas do caos para ter ordem, precisas da Uhum. ordem para ter caos, precisas das duas Precisas coisas. do escuro para ter luz. Portanto, tu não vais perceber o que é a luz se não tiveres escuro. E por aí Exato, vai. Se não fores trabalhar a tua sombra, a verdade é esta: se eu não for trabalhar a minha sombra, eu não consigo trazer luz. Eu não posso falar para as mulheres: vem desbloquear os teus medos, vem perceber qual é que é a tua essência, vem perceber qual é o teu papel no mundo, se eu não tiver feito esse trabalho antes. Para mim. Uhum. Senão eu vou ficar: olha, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Eu tive que ir ao meu lado obscuro, perceber como é que eu fiz isto, como é que eu passei de uma Joana que mostrava só uma chávena de café, que esta é a Uhum. realidade todos os dias, portanto, a única coisa que eu postava, apareci 3 vezes. Uma para dizer: "É a primeira vez que apareço", Olá? a outra para dizer: "Olá, o café do dia já apareceu", e a outra para Hum, dizer: "Estou aqui para falar de uma causa". Pronto, foram 3 vezes. Mas o resto dos dias era sempre o café na mão, sempre o café na mão, sempre o café na mão. E para mim aquilo era presença, mas eu sabia que não era a presença que eu deveria marcar. E hoje eu estou todos os dias a aparecer. Hoje eu sou feliz a aparecer. Hoje eu sei, e eu acho que comentei isso contigo recentemente, que às vezes a minha energia está tipo assim, estagnada, hum, vou gravar amanhã, e eu sei que mal liga a câmara, ui, há qualquer coisa aqui que arrebita que eu fico, meu Deus, vem uma energia, não é? Vem uma energia tão grande que eu só penso assim, eu quero sustentar isto hum, para que outras mulheres que também tiveram medos, bloqueios, crenças limitadoras aprendam a olhar para elas em segurança, aprendam a olhar numa força coletiva, porque é tão diferente quando nós percebemos, ok, aquela mulher passa tal e qual pelo mesmo que eu. hum, Quando nós ouvimos histórias inspiradoras e quando nós estamos em volta de uma energia que nos inspira, porque ter uma energia alta, ela é difícil de alcançar. hum, Então, tu estares, sustentar uma energia, até para a pessoa que tem essa energia, é difícil de sustentar ela própria, porque ela também vai abaixo, ela também tem momentos, não é? Mas
tu rodeares-te daquela pessoa, basta ouvires a pessoa a dizer: "Olá, bom dia", tu já ficas: "Oh meu Deus, eu tenho que ir fazer já, 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 já qualquer coisa", porque não é? Porque há Hum, aquele então imagina só ouvires 2 horas alguém a falar neste tom de vamos e bora. Claro que há momentos de vamos acalmar o ritmo, mas mesmo assim a energia mantém-se lá, porque o objetivo final é sempre ultrapassar, hum, absorver, integrar, ativar, não é? Então eu pelo menos falo por mim, eu acesso a pessoas com uma energia tão boa que eu fico: "Eu nunca saí dali nunca". Isso é engraçado, porque eu também durante muito tempo tinha uma grande, sei lá, assunção, eu achava que era um lema, não é? De que eh, eh, tínhamos de ser confiantes, não é? E para ser confiantes tínhamos de fazer alguma coisa, não é? Bora lá, mostrar resultados. Mas a verdade é que a confiança, e isto, lá está, fui percebendo nestas tentativas e erros, não é? Nestes falhanços. Fui percebendo que a confiança, ela não aparece antes, não é? Tu não tens a confiança antes para isso. Tens a confiança quando estás já dentro, quando estás a construir, quando estás a criar um alicerce, não é? Tu precisas disso, precisas de ir criando para, vai crescendo, não é? Vai se alimentando e vai crescendo essa confiança, não é? Se nós olharmos para trás, Uhum. para grandes nomes, não é? Portanto, grandes nomes das redes, grandes nomes de quem se mostra, não é? Acho que é um bocado por aí. Essas pessoas não começaram wow, não é? Elas começaram com pouco, Uhum. começaram com muito pouco, não é? E era o melhor que elas conseguiam dar, e está tudo certo. E hoje em dia, Mesmo assim diz. Finaliza, finaliza. lá está, hoje em dia nós olhamos e pensamos, uau, que mulherão, não é? Tipo, que Uhum. confiança, que à vontade. Isso à vontade não nasceu do nada, não é? Ele teve de ser construído, teve de ser marinado, ah, ah, e foi marinado no quê? Nos medos, nas inseguranças, nos ICs, nestas tentativas e erros, não é? Nestes bloqueios. Veio tudo daí. Portanto, nada em vão. Lá está, o universo conspira a favor. Exatamente. E aquilo que eu bati palmas por um motivo, porque eu fiz um reels hoje, tu parecia que estavas a adivinhar, é só o que eu tenho-te a dizer, em que eu Bruxa. digo que a fase mais difícil é o meio. Porquê? Nós passamos de larva a borboleta. E quando nós somos larva, há muita gente, muitos burburinhos de aquilo é só um hobby, aquilo não Hum, vai dar dinheiro, ela não vai chegar a lado nenhum. Olha-me ela ali a fazer de influencer, ok? Esta é a realidade. A parte do meio é quando nós estamos a tornar-nos aquela pessoa alta. Quando digo alta, não é alta de alta de eu acho. tamanho, porque se fosse tamanho eu não chegava lá. Ah, Eu ai, sou Joana. baixinha, pronto, tem que dar um contexto, né? Mas aquela pessoa que nós olhamos e que é uma inspiração, vamos pôr as coisas dessa forma. E o que é que acontece? Nós começamos a aproximar-nos, é quase que uma mudança, um shift de identidade entre a larva que nós éramos, a pessoa que nós éramos no início, e o meio é a transformação para o topo. Hum, Só que nós no meio já estamos a agir com formas do topo. Ou seja, quando eu digo do topo, não quer dizer a senhora milionária, não é? Estou a falar daquilo que aspiramos ser naquele momento, em determinada altura da nossa vida. uhum, Então o que é que acontece? Se calhar até alteramos a nossa forma de vestir, ou a nossa forma de falar, ou passamos a ser mais confiantes a falar, não é? E isso causa uma estranheza grande para quem nos conhecia na nossa versão antiga. Então o período mais ingrato é sempre o meio, hum, porque é aquele período em que nós estamos a passar por uma transformação ao vivo. Nós estamos a quebrar medos ao vivo, estamos a quebrar padrões ao vivo, hum. estamos a lidar com crenças limitadoras ou limitantes ao vivo, tudo ao vivo, com o público a ver. Mas isso não é E a en- beleza da coisa, não é? Não é tão mas real essa é assim. a beleza, é quando nós vemos a borboleta voar Hum, e pensamos: "Uau, o caminho que esta borboleta fez é incrível". Qual é que é o problema das pessoas? E esse problema não é nosso, o problema é externo. É que as pessoas aplaudem, não, aplaudem aplaudem. aplaudem a borboleta.
Quando a borboleta está a voar, elas são todas a admirar. Hum, Uau! Tu chegaste aí, quem te viu e quem te vê. Sim, mas e a larva? Que tu disseste que nunca seria nada. hum. Queria ser se calhar uma E a traça em vez de fase uma borboleta, não é? em que eu estava a crescer e tu disseste, olha ela a tentar, Hum, não é? Mas a borboleta toda a gente aplaude. Por isso é que muita gente tem medo de ser essa borboleta, porque sabe o preço a pagar para se ser essa borboleta. hum. Agora, ele vale a pena. Esse preço vale a pena. Ele para mim vale a pena. Quando Porque tu eu tens quero ser a consciência disso, não borboleta, é? exatamente. Eu quero Hum, ser a borboleta que voa, que chega a mais pessoas, transforma a vida das pessoas, que toca nas pessoas e que, de certa forma, lhes garante a tua vida não volta a ser igual. Depois de tu acederes a mim, depois de eu te tocar, depois de eu te ver, quantas pessoas não são vistas, não é? hum, Eu tenho recebido mensagens tão bonitas, às vezes tão simples, como por exemplo, até falámos recentemente de uma que era, eu estava no carro e o teu vídeo ou o teu podcast apareceu-me e veio um sol hum, tão grande e aquilo mudou completamente o meu dia. Só isso não tem preço. Não tem preço. Então, sim, vale o processo. E eu ainda hum. estou no meio, eu estou no meio, estou no início, estou no princípio do meio. Mas, mas é isto, temos que pensar muito, ok, é assumir mesmo de Hum. eu vou fechar os ouvidos, as pessoas vão criticar, as pessoas vão criticar, as pessoas vão criticar, mas eu tenho que ser maior do que o meu medo. Naquele momento, para agir, nos vários momentos em que eu tenho que agir, eu tenho que ser maior Uhum. do que o meu medo. Mesmo que falhe pelo percurso, porque vai acontecer. Hum. Mesmo que eu lance o meu primeiro projeto e ele dê zero dinheiro, o que importa é que eu continuo. Isso um dia vai virar história. Um dia eu vou usar isso para contar uma história a alguém, É como nós estamos necessário, a não é? usar, não é? Exato, como nós estamos a fazer agora, é necessário, não Exatamente. é? Portanto, acho que é importante, e lá está, eu também tinha pensado aqui num conjunto de estratégias para Pois estas é mulheres. isso, é isso, é isso. Eu quero que tu nos contes aqui também para fazermos o Uhum, wrap-up de tudo o que temos vindo a falar e darmos também aqui um apoio prático e vou-lhe chamar imediato, mas nada é imediato, é uma prática diária, uhum, obviamente. Mas pequenas mudanças ou decisões emocionais ou escolhas que as pessoas possam fazer para mudar o seu posicionamento, para ativar estas transformações internas e que se refletem, obviamente, no externo. Mas o que é que, qual é que é o primeiro passo que elas podem, micro compromissos que elas uhum. podem fazer para começar a desbloquear estes bloqueios, estes medos, estas crenças? Bora Ah, lá! Que agora vem. Quer dizer, eu ia dizer que agora é que vem o ouro. Não, o ouro foi a live toda, é o que eu tenho a dizer. A live, e eu dava nunca live. O onde somos podcast todo nós, foi não o é? ouro. O ouro, exatamente, o ouro somos nós. Mas partilha connosco, eu gostava muito de te ouvir e acho que as pessoas precisam mesmo Hum. deste. Como é que se chama aquela boia que vem dos barcos? Salva. É uma boia de salvação, Pronto, salvamento. pronto. Agora fico Eu a quero que tu pensar, será que lances é a mesmo? tua. Eu quero que tu lances a tua boia, tipo, estás o que é que tu podes fazer Hum. já? O que é que tu podes fazer hoje? Vamos lá, Assim, Adriana. a verdade é, isto não é, isto não é uma fórmula para cada pessoa, não é? Cada pessoa tem as suas inseguranças e com as suas inseguranças encontra as suas estratégias, não é? Mas uma coisa comum, se calhar, a maior parte das pessoas é os tais bloqueios que eu falei, portanto, o medo de aparecer em público, o medo de ser julgado, a síndrome de impostora, não é? Porque toda a gente tem. De uma maneira ou de outra, há uns que têm com mais frequência do que outros, mas a síndrome de impostor, tal como a ansiedade, faz parte, não é? É quase como o nosso mecanismo de alerta. E, portanto, com isso vêm estratégias que são mais ou menos comuns, não é? Portanto, uma delas é normalizar isto do que é o desconforto, não é? O não ter de esperar até estar perfeito, ok? Deixa-me sentir mais confortável e se calhar nessa altura tento. Deixa-me melhorar a minha aparência e depois aí eu mostro, não é? Para já ainda não. Portanto, assim vais ter de esperar para sempre, não é? Porque tu nunca vais ficar contente com o resultado. Vai haver sempre alguma coisa que tu não te satisfaz, que tu não achas que está ok. Portanto,
o desconforto, ele é necessário para te fazer andar, não é? E ele não significa que estás a falhar. Ele simplesmente te mostra que tu podes crescer, podes subir, não é? Portanto, quando tu sentes que esse desconforto está a travar, não é? Aquilo que tu te perguntas, e se calhar é isto que serve, é perguntar-te muitas vezes: o que eu estou a sentir é perigoso, não é? E impossibilita-me de andar, ou é apenas desconfortável? Porque se é apenas desconfortável, então eu consigo tolerar e subir para cima, não é? Agora, se é mesmo perigoso, então ok, tudo bem, aí eu não ando, vamos lá andar um passinho para trás, não é? Para depois dar dois para a frente, mas este passo eu não dou. Agora, se ele é só desconfortável, já viram o que é que nós conseguimos fazer com tanto desconforto, não é? Isto, se Uhum. replicarmos às pessoas que gostam, não é? Portanto, isto depende de cada pessoa, mas pelo menos comigo aconteceu. Eu sempre tive muito medo de agulhas, não é? E eu ia ao hospital e eu fugia. Quanto mais fugia, mais elas apareciam. E a verdade é, depois cresci e pensei, uau, queria fazer uma tatuagem. Mas como? Se tens medo de agulhas, não é? E aí eu percebi, é só desconforto, não é perigoso. Uhum. Uhum. Então, bora lá. Uhum. Não vou travar por causa disso. E lá fui eu e fiz tatuagens e depois comecei a perceber que não era perigoso ir ao hospital tirar sangue. Mais do que uma. Exato, mais do que uma. Portanto, é esta a questão. Se tu achas que te vai travar, questiona-te. É só desconfortável, porque se for só desconfortável, bora lá para a frente. Não é? Não é impossível. Depois, outra das estratégias, não é? É isto de separar o que é a nossa identidade e o que é a nossa competência. Porque essa vai ser, se calhar, a maior mudança, não é? Isso vai fazer a borboleta florescer. Nós aí vamos separar quem é que eu sou daquilo que eu faço, não é? E não significa que vamos estar sempre divididas, mas quando é necessário, vamos ter de fazer esta divisão. Porquê? Porque às vezes um post que não tem resultados, não é? Um Reels que não tem as visualizações que eu tinha expectado para mim, não é? Uma venda que não vai acontecer ou que não aconteceu ainda, não é? Isso não vai dizer nada sobre o teu valor. O teu valor continua intacto, não é? Não é porque uma pessoa viu e não 50 mil como nós expectávamos, significa que nós somos más pessoas ou que não somos boas no que fazemos. Somos possíveis de mudar, de melhorar, não é? Portanto, depois de fazermos isso, imagina, e eu acho que tu agora consegues ter esse exemplo bem na prática, não é? Tu lanças um vídeo, ok, já está feito, não é? Não vou pagá-lo, não é? Portanto, e em vez de pensares, ok, provavelmente ninguém vai ver. Provavelmente este não foi dos meus melhores vídeos, não é? Em vez de te atacares, pergunta-te a ti própria: o que é que correu bem neste vídeo? O que é que eu aprendi com este vídeo? E o que é que eu posso fazer diferente na próxima vez que fizer um vídeo? Para ter mais, não é? Para ter mais visualizações, mais confiança. Portanto, mas o segredo é sempre sem autocrítica, porque críticas nós já estamos cheios, não é? Não precisamos de mais. Portanto, vamos começar por nós. Uhum. Olhar com amor. Onde é que eu acertei? Exatamente. Começa por dentro. Se começa por dentro para o mal, tem que começar por dentro para o bem também. Não é? Então, bora lá. Uhum. Deixa-me florescer, não é? Um bocadinho o que eu tenho de bom em mim. O que é que eu fiz de bom neste vídeo? Que mensagem é que eu lancei? Porque é que ela é importante e porque é que ela deve estar no mundo? Não é? Porque se fosse má, então o que Exatamente. é que qual era o meu propósito? Se fosse para lançar mensagens que não são boas, não é? E depois, com isto segue o quê? Uma outra estratégia também muito importante, que é expor-te progressivamente aos teus medos, não é? Isto acontece na terapia, há muitos psicólogos, Microcompromissos exatamente, diários. há muitos psicólogos que se vão identificar com isto, eu não sei se tens, na tua comunidade tens psicólogos, mas olha, se tiveres ainda bem. Terapeutas. Pronto, então boa. Pronto. Portanto, Eu confesso que é difícil decorar toda a gente, mas é assim, tenho-te a ti. exato, exato, e eu chego, não é? Não, mas se não tiver, hei de ter se Deus quiser. É isso Portanto, mesmo, é esse o objetivo. Portanto, para quem sabe disto, não é? Portanto, uma das técnicas, não é, que nós fazemos em terapia com variadíssimos casos, não vou estar a especificar porque acho que não há que o fazer, mas uma das técnicas é expor-te a um medo, não é? Tu tens muito medo de fazer aquilo, tu não vais evitar aquilo para sempre, tu vais ter, se tu queres viver uma vida normal, tu vais ter de expor àquilo. Portanto, tu estabeleces no teu dia a dia
10 medos, não é? Portanto, do mais fácil ao mais difícil. Estabeleces 10 medos e tu começas dia após dia. Ok, hoje eu vou tentar o nível 1. Qual é o meu medo mais leve? Bora lá tentar. Um dia, 2 dias, 3 dias. Ok, eu já consigo fazer suportar este medo, mais do que 3 dias. Já não é um incómodo para mim, já não é desconfortável. Então, nível 2. Ok, vamos tentar. Um dia, 2 dias, 3 dias. E chega um ponto em que tu chegas ao patamar 10 e pensas: Uau, que viagem! Uhum. Não é? Eu achava que não era capaz de fazer isto. E Exato. fui. E está feito. E lá está. Uhum. E isto não é preciso saltar muito, não é? Mas subir de graus. Porque os degraus são mesmo para serem subidos, não é? E às vezes para serem descidos também, tem de ser. Mas a essência está lá, não é? Faz-nos movimentar. Exato. Portanto, Ninguém tem que começar com um podcast, pode só começar com um blog e partilhas exato. E isso era escritas. aquilo que eu ia dizer agora. Que é Uhum. uma outra estratégia fundamental. Opa, é telepatia, Exato. Portanto, a outra. por alguma razão somos melhores Exatamente. amigas, Isto não é não em é? vão. O universo conspira a favor. Portanto, uma outra estratégia, eu acho que é a última e é aquela que faz mais sentido, é não te deixes travar pelo medo, não é? Portanto, faz pouco, mas faz, não é? Ganha coragem, deixa-te esconder nisso, não é? Portanto, vai lá e faz. Pergunta-te, ok, se eu não tivesse medo, o que é que eu fazia? Não é? O que é que eu era capaz de fazer? Isso é quem tu queres ser. Portanto, se queres ser essa pessoa, faz pouco, mas vai até lá fazer. Não é? Porque 10% consegue ser muito, não é? 10% hoje, 10% amanhã, 10% depois da manhã. Enquanto dás por ti já tens 30, 40, 50% feito. Portanto, pequenos passos levam a grandes transformações. Portanto, começa só. Não penses, é só vai. Que é aquilo que tu dizes, não é? É Só isso vai. mesmo. Portanto, é isto, faz. Só vai com medo mesmo, com tudo, mas só vai porque o resultado vai valer a pena. Exatamente. O processo largo é difícil, mas ele é bonito, E a muito bonito. viagem é o melhor, não E é? entretanto, então vou-te só pedir só para tu recapitular só os títulos, Ok. pode ser? Para as pessoas fixarem, integrarem dentro delas os principais tópicos que tu Portanto, falaste. normalizar o desconforto, principalmente. Sim. Separar a nossa identidade da nossa competência. Expor-nos progressivamente ao desconforto e agir. Agir e agir apesar do medo. É isto. Agir e agir apesar do medo. Entretanto, tenho uma surpresa para ti, Ai, meu Adriana, que tu não Deus. estavas preparada. Eu quero propor-te, assim, em coisas de 5 minutos, 2 Uhum. minutos, a atravessarmos o medo Ok. juntas. Então, cada uma de nós vai dizer algo que vê na outra Uhum. e que ela não consegue ver. Então, eu vou dizer algo que eu vejo em ti, Ok. mas que tu não consegues ver. E Hum. esta vai ser a minha forma de te ajudar ou contribuir para tu conseguires atravessar esse medo. É como se fosse um boost, Uhum. sabes? Ok. Ok. Queres que eu comece? Ou queres tu Ah, começar? Queres que eu te fazer as honras? Quer que eu faça? espera, deixa-me pensar. Dá aqui, sei lá, um minutinho assim só para eu, não é, organizar o pensamento. Está bem, um minutinho. Vamos também integrando. Portanto, também foi uma live super rica. Portanto, não só estas quatro. Adriana, Eu vai estou a pensando pensar, enquanto estou a eu estou pensar. aqui. Mas Ah, esta live foi super especial, e revejam as vezes que for necessárias, porque não só foram importantes estas quatro ativações, estes quatro mecanismos que podem ser feitos, mas tudo o que foi falado para trás tem um sumo para ser espremido enorme. Então, vocês saem com mais do que quatro mecanismos, na verdade. Então, espero que faça sentido e que vocês possam tirar muito proveito desta partilha incrível. Então, minha querida, já já pensei, pensaste? sim, senhora. Uau! Eu percebi que, que já tinhas pensado quando paraste. Como é que sabias que eu já tinha parado? Não fosse eu te conhecer.
Então, se calhar aquilo que eu vejo em ti que tu ainda não vês, mas eu sei que já estás a abrir os olhinhos, eu vou-te deixar só esta frase, eu acho que isto vai-te deixar assim a pensar e tu vais, pronto, pensar no assunto. Mas a tua vulnerabilidade na verdade, não é a tua fraqueza, mas sim a tua maior armadura. Portanto, ela vai-te fazer subir tanto, tanto, tanto. E eu acho que é isto. A minha vulnerabilidade vai ser não a minha fraqueza, mas a minha maior armadura. Ela já é a minha maior armadura. É Ela já mesmo. é. Uau, 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 uau. Aliás, eu acho que expus aqui um. Estás orgulhosa! Que eu expus aqui um Ah, bocadinho. pois. Mas é verdade, é verdade. E aquilo que eu vejo em Hum. ti, que eu acho que tu ainda não vês. Aliás, eu acho que há muita coisa que tu foste progredindo ao longo do Uhum. tempo, mas para uma Adriana que tremia para dar workshops, Sim, sim. eu tenho que te dizer uma coisa. Eu tenho que dizer uma coisa. Tu estás mais pronta para te expor do que aquilo que tu achas que Uhum. estás. E o reflexo disso foi eu ouvir-te durante esta live Uhum. toda. E por isso é que eu pensei chegar ao final com isto, É verdade. porque eu achei que tu deverias ouvir. Uhum. E olha, e obrigada. Eu acho e eu acho que tu deves mesmo incorporar isto. Tu estás mais Hum. pronta para te mostrar do que aquilo que tu achas que estás. Eu sinto-me a sair do E tu casulo, não é? falaste com super naturalidade, sabes, tu falaste com super naturalidade, com muita confiança, com muita entrega, com muito amor, a ouvir, mas a dar e a integrar, a entregar. Hum. E foi mesmo, eu depois reforço isto em privado, obviamente, porque há algo que eu quero te dizer em privado, mas se há algo que eu quero que tu registres é tu estás mais pronta do que aquilo que tu achas que estás. E estás mesmo muito, muito, muito pronta. Mesmo, mesmo. Ai, Só falta não ser gravado, mas ser uma live. sim, sim. Há de E chegar, tu há de vais chegar, há entender. de chegar. Eu não digo que não. Lá está. Isto aqui era uma nível Mas tu 1, não estás é? mais pronta. Tu estás tão pronta, Adriana. Mesmo, tu estás tão pronta. Estás tão Há de chegar, pronta. há de chegar. Esse salto, não é? Estás muito Esse salto há pronta. de chegar. Exatamente. Então, para finalizar, nós não prometemos com isto ausência de medo. Se vieram aqui à procura disso, não é isso que vão encontrar. Ele faz parte e ele é necessário. Caso contrário, vocês não tinham aquele alerta quando é realmente perigoso, não é? Pronto, como o caso de atirar pela varanda abaixo. Que horror, eu estou a dar aqui um exemplo um bocadinho macabro, mas. Ai, se o YouTube me bloqueia por causa disto! Ok, então vamos melhorar isto, não é? O alerta seria alguém andar atrás de nós na rua à noite, ok? Às 8 da noite. Pronto, e realmente aquele alerta de se calhar tenho que me proteger Pois. mais e estar mais ao redor de pessoas numa rua mais movimentada. Nós prometemos sim que vocês conseguem uma presença maior apesar dele. Uhum. É isto que eu acho que nós podemos prometer. Ele não vai desaparecer, mas nós prometemos que vocês vão conseguir, com muitos passos, com muitas integrações, com muita disciplina, conseguir ter mais controle Hum. sobre ele, ou seja, coexistir com ele, porque esse é o objetivo final, é coexistir, é ele não vos comandar, não te comandar, eu gosto de falar para o individual, o objetivo não é ele te comandar, mas sim que tu o comandes a ele, Basicamente é levá-lo no carro. quando aplicável e quando Hum. necessário. Diz, diz, Ia diz, dizer, qual era basicamente é levares o teu medo no carro, mas a levar no pendura, não é? Que é quando disseste o. Exatamente, é isso mesmo, olha, quem tem o travão e o acelerador, go, Exatamente. Eu é que levo a portanto, viajar, não és tu a mim. é isso mesmo. E depois queremos finalizar por dizer que é uma escolha diária. Uhum. De não voltar, que esse medo cresça com a mesma força que cresceu,
em momentos passados. E é uma escolha diária de não nos escondermos de quem nós somos. Uhum. É um compromisso, não é? Sermos a nossa É um verdade. compromisso. É um compromisso. É isso mesmo. É um compromisso. Então, vamos todos começar a ocupar o nosso lugar, porque eu gosto muito de dizer isto, mas o mundo está ansioso por nos ouvir. Cada um de nós tem o seu propósito. A Adriana tem o Hum, dela, eu tenho o meu, vocês têm o vosso e o mundo está ansioso e precisa de nós. Eu gosto imenso de dizer isto, que é, eu não preciso do meu negócio, o meu negócio precisa uhum. de mim. E porquê que o meu negócio precisa de mim? Porque aquelas pessoas precisam de me ouvir. Aquelas pessoas precisam de ter acesso a mim. E eu mesmo a Adriana. As pessoas precisam de ceder à Adriana. Por isso é que o negócio depende dela. É verdade. Então, acho que se tiveres alguma coisa a acrescentar, acrescenta. Mas eu Quero acho que acrescentar, fizemos aqui um belo trabalho, não sim, é? sim, sim, mas quero acrescentar a essa última frase que tu disseste que nós temos de nos tornar, e isto é uma frase que eu ouvi durante anos e anos e faz-me sentir, fazia-me sentir e ainda me faz, que é nós temos de nos tornar nas pessoas que nós mais precisávamos, não é? E então é isto. Portanto, olha, encerro assim. Eu deixo cair o microfone com Lindo, lindo. esta. Drop the mic. Exatamente. Mas é isso mesmo, nós temos que ser quem nós um dia Uhum. precisávamos. Eu quero ser, vamos pôr na positiva, eu gosto muito de afirmações positivas. Eu sou, hoje, a pessoa que eu precisei no passado. E és mesmo. Sem sombra de Ah, dúvida. pá, Adriana! Não era para isso, era para repetir o mantra, pá! Ai, muito bom. Olha, muito, 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 muito obrigada pela tua presença. Isto é só o início. Porque eu já estou aqui a canalizar umas coisas, Adriana. Se calhar a tua presença em Vamos ver, vamos aulas. ver, vamos ver. Quem sabe, não é? Mas isto foi tão especial e eu digo-vos isto. Eu não tenho isto é uma bolha de amor. Eu sinto que este episódio é uma bolha de amor e vai fazer diferença e vai tocar a quem tiver que tocar. Então, se ressoou contigo, deixa-nos uma Uhum. mensagem a dizer ressoou comigo, para nós sabermos. Eu vou disponibilizar na descrição o perfil da Adriana, os contactos da Adriana, tudo aquilo que Uhum. vocês quiserem para ter acesso e que ela também, a forma de vocês conseguirem chegar a ela, então vão acompanhá-la, porque algo muito lindo está para É chegar. verdade, é verdade. Posso dizer isto? Não posso, que ela Podes. está muito linda para chegar. Então, um beijinho da minha casa e da casa da Diana, Estamos a uns quantos quilómetros de diretamente para a distância, não é? vossa. Exatamente. Diretamente para a vossa. Um beijinho. Beijinho.